Boa tarde, gente! Nessa prosa, a gente está recebendo o Matheus Malungo. O Matheus ele é formado em design pela FMG e entre seus trabalhos mais notáveis estão a identidade visual do FAM, Festival de Arte Negra, e o espetáculo Os Orixás, do Grupo Giramundo. Além disso, ele também é o criador de Jornal Malungo e que conta hoje com as premiações, com 2 premiações do Behance e um prêmio internacional no Communication Arts em 2018. Bem-vindo, Matheus! Obrigado, obrigado. Estou super feliz de poder estar participando. Essa prosa eu vou conversar com o Matheus, mas podem mandar nos comentários aqui as suas perguntas que vamos conversar junto e vocês vão entrando aqui com a gente também. Então, para começar tudo, eu queria que você compartilhasse com a gente como que é a fidelização do Malungo. Então, o Malungo ele é um projeto, assim, né? Ele é um projeto que já mudou bastante a origem dele. E eu acho mais fácil começar falando sobre a primeira edição, né? A primeira edição do Malungo, ela veio com o objetivo de ser um processo de TCC que nasceu de uma abordagem policial na porta da faculdade, uma coisa super traumática, assim. E, ao mesmo tempo, ela veio com essa necessidade de ter essa aprovação da faculdade, né, num trabalho de conclusão de curso. E muito do que a gente estava querendo fazer como projeto, assim, né, do que eu estava querendo fazer como projeto ali, era de algo que pudesse transcender realmente essa parte da academia, da faculdade, e para isso não se limitava a fazer um projeto que fosse um livro, que quem só fosse ter contato fosse a banca, ou pouquíssimas pessoas, e com um custo muito alto. Então, o Malungo ele vem com essa proposta de ser um jornal com uma tiragem bastante alta, um projeto também que é para ser distribuído gratuitamente, então eu não ganho nem um centavo com o Malungo. E o mais legal disso tudo é que todo mundo participa, né, de uma forma muito colaborativa, né? As entrevistas, as fotos, então é tudo muito conversado para que as coisas sejam construídas de um jeito bem coletivo mesmo. Mas, resumidamente, começa por aí. Uma curiosidade que eu sempre tive e sobre como que você, pelo menos na segunda edição e tal, como que você seleciona os colaboradores para o Malungo, como que você faz as curadorias de quem que vai para o jornal? O processo todo de construção de conteúdo e tudo mais, ele vem com 2 objetivos maiores. Assim. Uma das coisas que eu vejo até em outros projetos, em várias outras questões, é de sempre ter uma abordagem, muitas vezes de pregar para convertido, né? Tem esse ditado, assim, de pessoas que falam outras coisas para as pessoas que já sabem sobre aqueles temas, já sabem sobre aqueles assuntos. Então, a ideia do Malungo é de trazer o máximo de pessoas de áreas assim, diferentes, mas com alguma similaridade possível, para conversar com pessoas que ainda não tiveram contato nenhum com aquilo, né? Um contato ainda muito primário. Tanto é que o próprio conteúdo, né, assim, ele acaba sendo muito introdutório ou de apresentação de designers, artistas e de várias pessoas nesse sentido, para que se procure mais sobre aquelas pessoas, sobre aqueles trabalhos e por aí vai. Na seleção das pessoas que vão participar, eu estou falando aqui, mas qualquer coisa você me interrompe, meu Vitor. Mas, assim, na seleção das pessoas, eu acho que acaba sendo um processo muito orgânico mesmo, sabe? Não tem uma coisa muito taxativa, assim. Eu acho que, é claro que eu gosto de ter algumas pessoas em mente, ou pessoas que eu gostaria muito que pudessem participar, e procuro entrar em contato com essas pessoas, mas nem sempre rola. No caso até da
assim, dando os exemplos, assim, né? Na segunda edição tinha um professor daqui de Belo Horizonte, que eu sondei ele e tudo mais, e a gente chegou a escrever umas perguntas mesmo, assim, para enviar para ele, muito nesse processo, não aconteceu, e aí eu fiquei com esse buraco no jornal e tinha que fechar isso com uma certa pressa, e acabei mandando um e-mail para ela em Salomão, que aí foi uma coisa meio, nossa, a Ellen, por favor, me ajuda aqui, estou precisando de conversar com alguém para colocar no jornal, isso é muito bom, assim, se você pudesse participar. E quando eu falei com ela topou na hora, assim, foi uma coisa que até que me surpreendeu. Foi mais rápido a entrevista com ela lá em Salvador do que com algumas pessoas que são daqui de Belo Horizonte mesmo. Mas assim, o processo acaba sendo muito fluido mesmo. Na primeira edição, por exemplo, é um dos easter eggs, assim, que é uma das coisas que eu acho que eu nunca falei isso em live, eu nunca publiquei isso em lugar nenhum, mas que o conteúdo da primeira edição, ele é feito todo por mulheres. A primeira edição, além de ser uma edição completamente preta, é uma edição que todas as pessoas que são entrevistadas, todas as pessoas que são referências para texto, qualquer coisa do tipo, são mulheres. Então, assim, mas ao mesmo tempo não tem aquela coisa de ser não tem uma coisa de ser explícito a ponto de chegar na capa do jornal e levantar uma bandeirinha lá, uma coisa assim, sabe? Então, mas sim, eu acho que para quem sente falta desse tipo de coisa, quando tem contato, percebe. E isso também teve muita relação, né, na hora de selecionar essas pessoas para fazerem parte desse conteúdo. E foi super agradável, assim, né, o processo todo. Assim. Então, vão desde pessoas que, na época, foram 14 meninas que ainda estavam num processo de estudo, de faculdade, de cursos de design, de artes visuais, de artes plásticas também. Então, eram todas essas pessoas que estavam dentro desse universo de informação visual e que iam dessas pessoas até, por exemplo, a Hannah Bickley, que acho que foram uns 4 meses depois que o jornal saiu, ela ganhou um Oscar, né? Então, assim, foi uma coisa foi um timing muito bom, né? Então, as coisas funcionaram de um jeito bem legal, assim. Mas é muito orgânico esse processo. Nessa segunda edição, eu abri para entrevistar homens também, mas, de toda forma, ainda isso, a grande maioria das pessoas entrevistadas são mulheres. E você falou que a ideia inicial do Malungo veio de uma vivência, uma experiência ruim que você teve e você tinha essa vontade de expressar, porque como o Malungo, ele é um agente político permeando o design para fazer isso. E 2 perguntas. Eu queria saber como que é a sua vivência no mercado de design como homem preto, como que você se sente nesse lugar, e como que você materializou essas experiências em métodos, na parte gráfica mesmo do Malungo, em colocar isso. O que veio de você para representar isso dentro do jornal? Assim, até para responder essas perguntas, eu acho que eu tenho que dar até uma respirada, uma acalmada, assim, num instinto meio de violência, assim mesmo, na hora de retribuição. Assim. Mas contando um pouco sobre esse processo de como o Malungo nasceu, eu estava na faculdade ainda, numa aula, e pensando o que eu faria, né, como processo de TCC, qual seria o meu trabalho e tudo mais. E saindo da faculdade, assim que eu atravessei a rua, eu sofri uma abordagem policial extremamente agressiva e naquele momento eu via essa desconexão do Matheus, designer, homem preto ali, naquele ambiente que é completamente elitista, e também divide espaço com uma escola de arquitetura, né, que concurso de arquitetura,
que é extremamente, assim, consegue ser ainda mais elitista do que o design, que é uma coisa de um elitismo geracional, né, que vai passando de geração para geração. Então, assim, isso foi um choque muito grande, porque já me abriu, eu já tinha essa insatisfação antes, eu já tinha essa sensação de não pertencimento, essa sensação de que tudo que eu fazia não dialogava com essas coisas e que eu tinha sempre que me esforçar muito mais para conseguir estar nos mesmos lugares, tá? Para conseguir estar nesses mesmos espaços. E aí, quando eu começo a sofrer essa abordagem policial, eu lembro que uma das coisas que eu fiz foi de olhar para a porta da faculdade mesmo e entender que aquelas pessoas brancas todas que estavam ali e que não tem nenhum tipo de inserção, não tem nenhum tipo de similaridade com quem eu sou e com o meu biotipo mesmo, essas pessoas elas começaram até a questionar, não os policiais por estarem sendo abusivos, mas levantarem um questionamento do tipo, será que ele realmente fez alguma coisa de errado? Sabe? Coisas muito mais nesse sentido, assim. Então, começa muito, né, numa sensação de raiva e de violência mesmo, assim, porque aí eu queria retribuir aquilo tudo, assim. Então, eu já saí daquele momento, assim, como quem diz, né, a fim de mastigar aço, sabe? E eu acho que muito das motivações, até de início, foram muito pautadas nessa coisa da raiva, do ódio, assim. Então, eu tava naquela coisa de que, Picasso é um não sei o quê, porque aí a gente tem que meter o pau nesse cara que roubou referência de máscara africana e fez o nome dele, enfim, para ter muitas coisas nesse sentido, né? E eu vejo o Malungo circulando, assim, em alguns lugares, e ainda assim, essa desigualdade existe. Ainda assim, esses problemas permanecem. E até um exemplo assim muito claro disso tudo é que no dia que o Malungo ganhou o prêmio internacional, que é essas coisas que eu acho que ainda são premiações e várias dessas coisas eu ainda acho que são muito embranquecidas e muito pensadas para pessoas brancas, para impressionar outras pessoas brancas, né? Vamos dizer assim. Então, e foi uma coisa super bizarra, porque no dia que o Malungo ganhou um prêmio internacional, ganhou essas coisas todas, eu ainda estava passando por muita dificuldade. Eu ainda estava com problemas muito básicos, assim, sabe? Então, eu lembro que nesse dia, eu peguei meu celular e vi essa notícia dentro do ônibus, mas eu só estava dentro do ônibus porque pouco antes eu tive que pedir minha avó R$10 emprestado para pagar passagem, sabe? Então, assim, você ganha um prêmio internacional no momento que você está tendo que pedir R$10. Então, assim, são coisas nesse sentido. Ao mesmo tempo, na época também, eu estava fazendo estágio na Greco, e era uma outra realidade, eram outras coisas, tinha essa coisa do tradicional, do familiar, e que fica mais evidente ainda quando a gente tem contato com clientes dessas empresas que são grandes, né? Então, assim, são gerações e gerações de pessoas que são formadas e que têm curso superior, que estão nesse lugar. E, ao mesmo tempo, eu estava na minha casa com os meus avós, que minha avó tem até a 4ª série e meu avô que é analfabeto. E eu ali, como a primeira pessoa da minha família também, a conseguir entrar numa universidade federal. E, graças a Deus, a primeira pessoa a conseguir sair também de uma universidade federal. Então, assim, tem todo esse estigma, todas essas coisas. Então, é um campo que eu não tenho referência. Não tenho com quem ir. E até para as referências do próprio jornal, elas partem de um lugar que não é o design. As referências, elas partem do cinema, elas partem da música, elas partem de um outro lugar, justamente por não ter, dentro da academia, pessoas falando de outros designers pretos, de outros artistas pretos, e até mesmo outros professores pretos, sabe? Então, assim,
são coisas que são muito complicadas da gente lidar. E aí, por exemplo, quando isso tudo começa a convergir em um lugar de conflito, de choque, isso tem que ser feito de uma forma muito impactante. Então, o Malungo, ele vem muito com essa proposta de promover reflexão a respeito do design no combate ao preconceito racial. E ele é bem amarrado nesse sentido, assim. Eu perdi uma parte da pergunta, assim, se você puder retomar. Eu vou até juntar minha pergunta com a pergunta da Fefa, mas antes eu quero contar aqui como eu conheci o Malungo, que você falando sobre referências de faculdade. Eu ganhei o Malungo da minha professora de materiais e processo de produção, a Joana, lá da UENG, e foi no 5º período da faculdade, que era no período que a gente faz o livro. E o 5º período da faculdade, a gente já está há 2 anos e meio na faculdade? É isso? É alguma coisa por aí. 2 anos e meio na faculdade. E é marcante, porque eu lembro que ela trouxe para a sala, levou, e eu não lembro de nenhum outro professor antes trazer nenhuma referência que viesse de um designer preto. E eu já estava, tipo, há 2 anos e meio dentro da faculdade. E é uma coisa que a gente fica no bom design, e a gente começa a ser moldado por isso, e a faculdade que é criativa, ao mesmo tempo, mata um pouco da criatividade que a gente tem, porque a gente quer tentar ser outra coisa, porque a gente quer fazer o bom design, porque é isso que a gente está 2 anos e meio colocando na nossa cabeça do que era o bom design. Só compartilhando aqui que veio lembrei, assim, como que foi, assim, que eu conheci. Por sinal, gente, a primeira edição está esgotada, mas a segunda edição está esgotada já, Matheus, está por aí? Não, a segunda ainda não. Então fiquem atentos. Mas a segunda pergunta que eu estava fazendo era sobre como que você incorporou a criação da parte gráfica mesmo. E aí a Fernanda até falou que ela queria, aqui perguntando, vou mostrar, que ela queria mais que contasse da parte gráfica do Malungo, que inspirou os layouts, das tipografias, das imagens selecionadas, contando que são 2 layouts bem diferentes, né? Porque do primeiro para a segunda edição. Então fica aí ao seu critério de qual que você quer falar, o que fala dos dois, ou misturar. Assim, sobre essa parte de referência, para mim também era muito isso, assim. E até na minha própria pesquisa do processo da primeira edição, era muito absurdo discutir coisas como se conhecer durante o seu processo de pesquisa do seu último período de faculdade, você conhecer um designer tão importante, tão emblemático como o Emory Douglas, que foi o cara que fez os cartazes e o jornal dos Panteras Negras, né? Então, assim, você tem uma das peças que é de maior importância política e de maior importância nesse sentido, mas isso não se fala dentro da faculdade. Então, aquela coisa de... Para mim, assim, uma coisa que me desperta coisas que não são boas, vamos colocar dessa forma, são os estudantes que vêm órfãos de Ciência Sem Fronteira e querem recriar cenários underground de coisas que viram em Berlim, coisas que viram em Nova York, coisas que viram em cidades que não têm a menor conexão com aquilo que a gente vive aqui, com as relações que a gente tem aqui, com a estrutura que a gente tem aqui. É claro que a gente tem essa meia dúzia de gato pingado que começa a ter esses projetos de serem super descolados e tudo mais, mas são projetos que não têm nenhum tipo de conexão. Aí vira órfão falando para órfão, sabe? Gente branca tendo contato com gente branca que está frustrada com uma vida que não existe mais. Então, nesse lugar, para mim, isso já era um absurdo muito grande, assim, nesse momento todo. Então, isso também me dá essa força para impulsionar, de falar, ó, a gente tem Emory Douglas, a gente tem a Hannah Bickler, a gente aqui no Brasil mesmo, a gente tem a Ellen Salomão, a gente tem vários outros artistas, até daqui de BH mesmo, a gente tem a Rosália, a gente tem várias pessoas que estão fazendo várias coisas interessantes, e há muito tempo. E isso que é o mais legal, é há muito tempo, não é de agora, não é nesses últimos meses que parece que ser preto está na moda, né? Não é nada disso, assim.
Então a gente está falando de coisas, de trabalhos de anos, de décadas. Então tem outros trabalhos, tem outros jornais que vão tratar disso, outros jornais, inclusive até lá no Museu Afro-Brasil, para quem for de São Paulo, tem jornais lá que vão tratar dessas questões também, e são coisas muito importantes. E aí, voltando aqui agora, né, na parte da pergunta da Fernanda, sobre essa parte gráfica, né, tanto no sentido de composição e tudo mais, aí eu venho um pouco daquilo que eu tinha falado antes. É claro que as minhas referências de design, elas têm um percentual clássico, né, até por conta desse processo todo, desses 4 anos anteriores dentro da faculdade. Então, a gente aprende muita coisa de Alexandre Vonner, de Aloysio Magalhães, de Lina Bobardi, e também os próprios estágios que eu fiz, né, assim, lá na Greca e tudo mais. Então, todas essa bagagem eu já entendia do que era dessas regras que são um pouco mais técnicas, né? Então, meu trabalho já era potencializado dessa forma. Só que não tinha essa característica, e que eu não vejo em outros designers brancos, isso é essa coisa de você ter vivência, sabe? Você estar com um trabalho que consegue dialogar. Então, assim, às vezes você vai ver um trabalho que é muito bom, muito bonito esteticamente, que é apresentado cheio de um monte de mocap mentiroso, e aquilo ali no final não tem a menor conexão com a sociedade, porque aquilo ali não existe, aquilo ali não vai para o mundo, aquilo ali não tem vivência, não tem bagagem. Então, quando a gente começa a trabalhar sobre coisas que a gente vive, sobre situações reais, de falar no olho, de falar dessa outra forma, assim, que é mais íntima, tudo que acontece em torno disso é natural. E assim, até para ser mais transparente, assim, nossa, me fala uma pessoa para eu pesquisar, assim, como referência de trabalho que te inspirou nessa coisa até em tipografia e tudo mais. Assim, aqui atrás tem até um cartaz do Spike Lee, né? Então, assim, os filmes do Spike Lee, as composições de fotografia, o tom das coisas, das cores, então isso aí vem desses lugares. Por exemplo, você vê os discos da Beyoncé, sabe? Assim, eu acho que são coisas que a gente consegue tirar muita referência visual gráfica daquilo ali. Tem vários designers de tipografia que são do Quênia e que não são essa coisa suíça, alemã, quadradona e tudo mais, sabe? Então, assim, vem desse lugar que não é o design. Quando minhas principais aulas de caligrafia foram de um adolescente periférico rebelde aprendendo o que era picho, sabe? Então, assim, entendendo como que eu posso desenhar as letras de um jeito rápido, de um jeito curioso e de um jeito muito, muito adolescente mesmo, assim, né? Nos muros que estão em volta aqui. Então, a gente vem dessas outras coisas, vem desses outros lugares. E são essas referências, né, que vão vir de projeto e vão ser incorporadas dentro do Malum. É claro que eu tomo muito cuidado também para não cair em estereótipos. Então, assim, não fazer com que a diagramação do Malum tenha uma cara tribal, sabe? É um projeto preto, então vamos fazer um projeto africano, tem que ter uma cara tribal. Não é isso. Até porque essa coisa do tribal, ela vai muito associada a questões de precariedade, de uma coisa que é atrasada, sabe? De uma coisa que não é tecnológica, então, quase artesanal, né? Então, não é um lugar, não é só essa perspectiva, que já é um estereótipo que eu acho que tem que ser apresentado, sabe? Então, assim, o Malungo, ele mescla muita coisa. Ele é tipo, assim, ele é meio, não sei rotular, assim, mas não sei se seria uma coisa meio afromodernista, sabe? Uma coisa de um movimento que nem existe, assim, né? Não tem um termo
para classificar isso, mas são coisas que estão na minha cabeça maluca e que em alguma hora elas vão para o papel com muito teste, vai para lá, vai para cá, e tendo essa liberdade também, né, de fazer um projeto que é gratuito, que vem do meu bolso e que eu não tenho que obedecer nenhum chefe branco ou nenhum dono de agência branco, não designer, né, como a maioria dos donos de agência que a gente tem hoje, eu consigo, né, transpor muitas dessas coisas. Assim. O Malunga é meu lugar de desabafar, sabe? Meu lugar de falar assim, ó, escuta aqui, calma aí e vamos sentar aqui para trocar uma ideia, sabe? Então, acho que é por aí. E é um projeto muito incrível e passa muito rápido. A nossa prosa já está nos últimos minutinhos, mas 30 minutos é muito pouco. Mas antes disso, eu queria que você falasse também um pouco, porque você tem muitos projetos voltados para o design social, design racial, mas não é porque você é um designer preto que você só faz isso. Não é só, né? É muito. Mas eu queria que você falasse das suas redes, do seu Behance, do seu portfólio no Instagram, para as pessoas te acompanharem, vendo os projetos. Ele está trabalhando agora na Ardi, mas o Matheus é muito versátil. Abriu uma produção de cartazes aí que já está esgotado, mas fiquem atentos. Então, com vocês, esse é o momento de fazer aquele seu cartão de visita. Não, assim, eu tenho alguns projetos que, assim, o meu primeiro projeto preto, na verdade, ele vem antes do Malungo, que é uma camiseta que eu chamo ela de próximo, é de um protesto negro mesmo, assim. Mas por conta do Malungo e pela repercussão que o Malungo teve, tomou várias outras proporções e eu acabei sendo chamado para fazer o FAM e alguns outros projetos que também têm essa temática de gramação de livro de autor preto e tudo mais. E hoje, lá na página do Instagram do Onça Preta, é onde eu começo a divulgar mais coisas nesse sentido, mas que onde eu conto mais sobre o meu processo criativo mesmo, meu Behance é onde é esse lugar. No Instagram eu ainda não consegui me adaptar muito a contar sobre processos criativos. Então, se você está a fim de saber mais sobre o África, sobre o Malungo, sobre as edições, sobre essas coisas todas, eu recomendo entrar pelo meu Behance, é só digitar meu nome lá, ou procurar Malungo, que você vai achar meu perfil, enfim. E lá eu conto um pouco melhor sobre termos mais criativos e mais técnicos também. Acho que é isso. Muito obrigada de novo, Matheus. Eu que agradeço. E Fernanda já falou aqui nos comentários, mas pós-pandemia a gente vai fazer a nossa mesa de bar, tá? Por favor. É isso.